Desde que meu filho se casou, sempre fiz questão de respeitar o espaço deles, mesmo morando sob o mesmo teto. Eu cuidava da casa, ajudava com as compras e era quem levava e buscava minha netinha na escola, já que os dois trabalhavam o dia inteiro. Nunca reclamei de nada. Pelo contrário, fazia tudo com amor. Mas, com o passar do tempo, percebi que minha nora passou a me tratar com frieza, como se minha presença fosse um incômodo. Pequenos atritos surgiram, geralmente por coisas banais, como o jeito que eu arrumava a cozinha ou como educava minha neta. E então, um dia, ela explodiu. Ela me acusou de ser controladora, de me meter demais na criação da filha deles e até de gritar com a menina, o que nunca aconteceu. Disse essas coisas na frente do meu filho, que ficou sem reação. Poucos dias depois, recebi uma notificação. Ela havia entrado com um pedido judicial para que eu fosse retirada da casa, alegando comportamento abusivo. Meu mundo desabou. Nunca imaginei que uma pessoa por quem eu tanto fiz pudesse me tratar assim. No tribunal, me sentei de cabeça baixa, tentando entender onde foi que errei. Meu filho não me olhava nos olhos. Mas foi quando a juíza anunciou que ouviria o testemunho da minha neta de 6 anos, que meu coração parou por um segundo. Ela entrou de mãos dadas com uma assistente social, e ao se sentar, olhou direto para mim com um sorriso tímido. Quando perguntaram como era minha convivência com ela, a menina respondeu com uma sinceridade desarmante. Minha vovó cuida de mim, me dá banho, conta histórias, e quando eu tenho medo, ela dorme do meu lado. A sala ficou em silêncio. Ela ainda disse que queria continuar morando comigo, porque se sentia protegida. As lágrimas escorreram no meu rosto sem que eu pudesse impedir. Nem mesmo a advogada da minha nora soube o que argumentar depois disso. Era a voz da inocência revelando uma verdade que ninguém quis escutar antes. Aquela audiência mudou tudo. A juíza indeferiu o pedido de expulsão, alegando que não havia provas de qualquer abuso, e recomendou acompanhamento familiar. Meu filho, envergonhado, veio me pedir desculpas alguns dias depois. Já minha nora se afastou ainda mais. Mas, naquele dia, ali no tribunal, percebi que todo o amor e cuidado que oferecia à minha neta não foram em vão. Foi ela quem me defendeu, mesmo tão pequena. Hoje, sigo em paz, mais discreta, mais atenta, mas com o coração aquecido por saber que o vínculo entre nós duas é verdadeiro. E isso, ninguém pode apagar. Não era a primeira vez que eu acordava mais cedo que todos naquela casa, mas naquele dia, ao descer as escadas com a chaleira na mão, senti o peso do silêncio diferente. Havia algo no ar, uma tensão que parecia ter dormido no sofá da sala. Preparei o café como sempre fiz, em silêncio, com calma, colocando 2 colheres extras para o aroma se espalhar pela casa. Gosto de cuidar das pequenas coisas, mesmo quando sou tratada como se não estivesse ali. Eu havia dedicado os últimos anos da minha vida àquela família, principalmente àquela criança que, sem saber, se tornou o centro do meu mundo. Com o tempo, os gestos simples passaram a ser mal interpretados. Se eu limpava a cozinha, era porque achava tudo sujo demais. Se eu buscava minha neta na escola, era porque queria tomar o lugar da mãe. As palavras dela começaram a ter bordas afiadas, e cada comentário vinha com um veneno sutil. Meu filho assistia a tudo de um canto, talvez dividido entre o amor pela mãe e a paz conjugal. Eu fingia não notar, por amor a ele e aquela menininha de olhos curiosos e mãos sempre estendidas em busca de colo. Mas fingir cansa. E aquele dia era o limite. Ela chegou na cozinha com os cabelos presos de qualquer jeito, segurando o celular como se fosse uma arma. Olhou para mim como se estivesse encarando uma inimiga. Disse com todas as letras: "Você não tem mais espaço aqui. Já falei com o advogado." Não entendi de imediato. Pensei que fosse um surto passageiro, mais uma manhã azeda como tantas outras. Mas logo meu filho apareceu, com o rosto pálido, segurando um envelope. Dentro, estava a notificação judicial. Ela queria que eu saísse da casa. Alegava que eu era abusiva, que interferia demais, que fazia mal à neta. Meu mundo tremeu, como se o chão tivesse rachado debaixo dos meus pés. Chorei em silêncio naquela noite. Não por mim, mas por tudo o que construí com tanto cuidado e agora estava sendo tratado como entulho. Lembrei das vezes em que acordei de madrugada para fazer chá quando ela estava com cólica, das noites em claro quando a menina teve febre, e dos almoços de domingo que só existiam porque eu me levantava cedo para cozinhar. Não adiantava mais. Nada disso servia de defesa contra as palavras de uma mulher que, por algum motivo, passou a me odiar.
E o pior, meu próprio filho permitia aquilo acontecer. O tribunal foi marcado para dali a 15 dias. Eu não dormi mais desde então. A espera até o dia da audiência foi longa e cruel. Tentei me manter ocupada, mas cada passo pela casa parecia invadir um território proibido. A única que não mudou comigo foi minha netinha. Ela continuava me chamando de vovó com aquela voz doce, correndo até mim com desenhos que fazia na escolinha. Guardei todos eles numa caixa, como quem empacota lembranças antes de uma partida. Eu não sabia o que aconteceria depois do julgamento. Só sabia que, se tivesse que ir embora, ela sentiria minha falta. E isso era o que mais doía. No dia da audiência, vesti minha melhor roupa. Não por vaidade, mas porque queria manter a dignidade que ainda me restava. Me sentei diante do juiz com o coração disparado. A advogada da minha nora expôs todas as acusações com frieza, como se estivesse descrevendo uma estranha. Disse que eu manipulava a criança, que impunha regras sem consentimento, que havia relatos de gritos e humilhações. Tudo mentira. Mas como provar o contrário? Quando foi minha vez de falar, apenas disse que jamais machucaria alguém que eu amo. Minha voz saiu embargada, mas firme. A sala ficou em silêncio quando o juiz disse que ouviria a criança. Eu não sabia que isso seria possível, muito menos esperado. Vi minha neta entrando de mãos dadas com uma assistente, usando o vestidinho azul que eu mesma costurei há meses. Ela me viu e sorriu. Aquilo me partiu por dentro. Quando lhe perguntaram se eu a tratava mal, ela respondeu com uma naturalidade que calou qualquer argumento. Minha vovó cuida de mim. Me ensina a desenhar, me dá abraço apertado quando eu choro, e me deixa dormir na cama dela quando eu tenho pesadelo. A juíza anotava em silêncio, e eu sentia meu coração se desfazer em 1000 pedaços de emoção. Nada mais precisava ser dito. A voz daquela menina era o único argumento que importava. A audiência terminou pouco depois, com o pedido de expulsão negado e uma recomendação para que todos buscassem ajuda familiar. Meu filho me olhou como se só naquele instante tivesse acordado de um longo sono. Nos encontramos no corredor, e ele me pediu perdão. Eu o abracei, mas disse que precisaria de tempo para entender tudo. Já minha nora sequer me dirigiu o olhar. Saí dali em silêncio, com a alma exausta, mas com a certeza de que o amor verdadeiro, aquele que nasce nos gestos simples, nunca pode ser calado. Voltar para casa depois da audiência foi como entrar num lugar onde tudo parecia igual, mas nada era mais o mesmo. A porta rangeu como sempre, o cheiro do café da manhã ainda pairava no ar, e os brinquedos da minha neta estavam espalhados no tapete da sala. Mas havia um vazio entre as paredes, um eco estranho nas palavras não ditas. Meu filho me ofereceu ajuda com as sacolas que eu trazia, como se isso fosse suficiente para apagar o que aconteceu. Agradeci com um sorriso contido, tentando esconder a dor que ainda latejava no fundo do peito. Ela, por outro lado, passou por mim sem uma palavra. Subiu as escadas como quem foge de um espelho. Eu percebi que a derrota no tribunal deixou nela um gosto amargo, e eu seria o alvo silencioso dessa frustração. Durante dias, evitamos qualquer tipo de confronto direto. Eu cuidava da casa em silêncio, ela fingia não ver. As refeições ficaram mais curtas, os olhares mais raros. Mas, mesmo com tudo isso, minha neta continuava vindo até mim com seus caderninhos, pedindo para eu ajudá-la com as tarefas ou simplesmente deitar no meu colo para ouvir uma história. Foi numa dessas tardes, enquanto eu trançava o cabelo dela no quintal, que ela me perguntou com a pureza que só uma criança tem: "Vovó, por que a mamãe não gosta de você?" Meu coração se apertou. Tive que conter a lágrima antes que ela caísse. Respondi que às vezes os adultos se confundem, que sentem coisas difíceis de explicar, mas que isso não é culpa de ninguém. Ela assentiu em silêncio, mas seus olhos curiosos ficaram presos no meu rosto como se procurassem mais respostas. Foi naquele instante que percebi. Aquela menina entendia mais do que demonstrava. O tempo passou devagar nos dias seguintes. O clima entre nós continuava tenso, mas educadamente controlado. Até que uma manhã, ao descer para preparar o café, ouvi minha nora no telefone, falando baixo na varanda. Parei atrás da porta sem querer, e o que ouvi fez meu sangue gelar. Ela dizia que não desistiria fácil, que não queria mais minha presença ali, que faria de tudo para ter paz naquela casa. Usei todas as forças que me restavam para não entrar naquele momento. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e respirei fundo. Não era só uma questão de convivência, era uma guerra silenciosa. Mais tarde, naquele mesmo dia,
minha neta me entregou um desenho. Era de uma casa com 3 pessoas, ela, eu e um sol enorme por cima. No canto inferior, havia um rabisco escuro, com carinha triste, que eu entendi sem precisar perguntar. Guardei o desenho como quem segura um pedaço de esperança. Mas também compreendi que eu precisava pensar no futuro. Não podia viver naquela corda bamba para sempre. E se, da próxima vez, meu filho não ficasse do meu lado? E se ela convencesse todos com mais mentiras? Foi numa conversa com minha vizinha que a semente da ideia nasceu. Ela me perguntou por que eu não buscava um cantinho só meu, uma vida mais tranquila, sem depender da boa vontade de ninguém. No começo, rejeitei a ideia. Como eu deixaria minha neta? Como viver longe dela? Mas à noite, deitada na cama, comecei a pensar diferente. Talvez fosse hora de me libertar daquela prisão emocional. De viver por mim. E quem sabe, de ensinar aquela menininha que amar também é saber partir quando a dor vira rotina. Era um pensamento doloroso, mas necessário. Quando meu filho entrou no meu quarto 2 dias depois e me perguntou como eu estava, aproveitei a brecha. Disse que estava pensando em sair, procurar um pequeno lugar para morar. Ele ficou em silêncio por longos segundos. Seus olhos encheram-se de algo entre alívio e culpa. Ele disse que me ajudaria com o que fosse preciso. E ali, naquele momento, percebi que, para ele, seria mais fácil deixar que eu fosse embora do que enfrentar o conflito com a esposa. Era mais cômodo, mais seguro. Mas para mim, aquilo foi a última confirmação de que eu precisava partir. Nos dias que seguiram, comecei a arrumar minhas coisas aos poucos, em silêncio, dobrando cada peça de roupa como quem embala lembranças. Eu não tinha muito, mas cada objeto carregava uma história. Uma caneca lascada que usei nas manhãs frias, o chalé que cobriu minha neta nas noites de febre, os retratos antigos ainda sem moldura. Guardei tudo em caixas de papelão que escondi no fundo do armário. Não queria alarde, tampouco pena. Queria apenas me preparar para a despedida que, mesmo doendo, parecia ser o caminho menos cruel para todos. Minha neta começou a notar. Criança sente tudo. Um dia, me viu dobrando minhas saias e perguntou se a gente ia fazer uma viagem. Sorri, tentando manter o controle. Respondi que talvez a vovó precisasse mudar por um tempo, para descansar. Ela me olhou com aqueles olhos que pareciam maiores que o rosto. Mas eu vou poder ir com você? Ela perguntou, com a ingenuidade que rasgou meu coração. Eu a abracei forte, sem responder. Porque a resposta era óbvia e cruel demais para ser dita em voz alta. Eu estava me despedindo do meu porto seguro, da minha razão de acordar todos os dias. Enquanto eu fingia forças, minha nora seguia a rotina como se nada estivesse acontecendo. Às vezes me lançava olhares rápidos, misto de vitória e incômodo. Sabia que eu estava prestes a sair, e talvez isso lhe trouxesse alívio. Mas no fundo, acredito que também havia algo mais ali, uma ponta de derrota. Porque eu saía com a cabeça erguida, sem escândalo, sem que suas acusações tivessem conseguido me desfigurar. Eu levava comigo o afeto daquela criança, e isso era algo que ela nunca conseguiu conquistar por inteiro. Essa pequena vitória silenciosa era minha. No fim de uma tarde, sentei no quintal com minha neta para uma última história. O céu estava alaranjado, e o cheiro de jasmim invadia o ar. Contei para ela uma história inventada, sobre uma avó que precisava partir para cuidar de um jardim distante, onde as flores só nasciam com amor. A menina ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão com força. Quando terminei, ela encostou a cabeça no meu ombro e disse baixinho: "Se você for, leva um pedacinho do meu coração com você." Eu me desfiz por dentro, mas continuei firme por fora. Não podia chorar na frente dela. Não naquele momento. Naquela mesma noite, fui chamada na sala para uma conversa com meu filho. Ele havia encontrado um pequeno apartamento, a poucas quadras dali, e disse que poderia me ajudar com o aluguel nos primeiros meses. Falou como se estivesse me oferecendo uma solução prática, sem se dar conta do vazio que isso representava para mim. Agradeci, aceitei, e não disse mais nada. Porque não havia mais espaço para mágoas. Apenas silêncio e a certeza de que o tempo trataria de revelar tudo aquilo que as palavras não conseguiram. O dia da mudança chegou sem alarde. Nenhuma despedida formal, nenhum discurso emocionado. Apenas minha neta, que acordou mais cedo e ficou sentada ao meu lado, com um desenho novo nas mãos. Era uma casinha pequena, com flores ao redor e 2 corações dentro. "Essa é sua nova casa, vovó."
Eu vou te visitar, tá? Balancei a cabeça, sem confiar na voz. Coloquei o desenho dentro da bolsa, junto com meus documentos e lembranças. E saí pela porta da frente, com os ombros retos, mas o peito apertado de saudade antecipada. Na calçada, olhei para trás uma última vez. A casa onde vivi tantos momentos parecia menor agora. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo e segui em frente. A nova vida me esperava. Não era o que eu havia sonhado, mas talvez fosse o que eu precisava. E no fundo, eu sabia, por mais que estivessem tentando me apagar daquela história, minha presença viveria em cada traço daquela criança, em cada lembrança guardada no coração dela. E isso ninguém jamais poderia tirar de mim. Os primeiros dias no novo apartamento foram estranhamente silenciosos. As paredes ainda nuas, o cheiro de tinta fresca, e o eco dos meus passos no chão frio me lembravam constantemente de que eu estava começando do zero. À noite, deitava sem ouvir risadinhas no corredor, sem escutar o barulho dos talheres na cozinha, sem o boa noite, vovó sussurrado com sono. Era uma paz amarga. Mas mesmo com a saudade cravando o peito, comecei a organizar a vida. Plantei violetas na janela, pendurei os desenhos da minha neta na parede da sala e comprei uma chaleira nova, igual à que ficou para trás. Os dias se misturavam entre caminhadas pela praça, visitas à feira do bairro e tardes lendo livros emprestados na biblioteca. Aos poucos, comecei a redescobrir meu tempo. Voltei a fazer crochê, aceitei o convite de uma vizinha para um chá, e até me aventurei em uma aula de dança para senhoras. Havia vida além daquela casa, além da dor. Mas, mesmo assim, todos os meus dias terminavam com um olhar demorado para o celular, esperando uma ligação que quase nunca vinha. Até que, num sábado ensolarado, o interfone tocou. Era ela. Minha neta surgiu no corredor com uma mochila nas costas e um sorriso que iluminou tudo ao redor. Meu filho estava atrás, meio sem jeito, dizendo que ela queria passar o fim de semana comigo. Quase não consegui disfarçar a emoção. Ela entrou correndo, como se já conhecesse cada canto do meu novo lar. Me mostrou os dentes moles, falou da escola, dos amigos, e pediu para dormir na cama comigo, como nos velhos tempos. Durante a noite, ela adormeceu de mãos dadas comigo, e eu percebi que, apesar de tudo, ainda tínhamos nosso mundo. E ele era só nosso. Depois daquela visita, outras vieram. Com mais frequência, com mais naturalidade. Meu filho começou a aparecer aos poucos, trazendo frutas, perguntando se eu precisava de algo. A relação entre nós ainda era marcada por um cuidado frágil, como se andássemos sobre cristais, mas havia tentativas. E isso já era um começo. Sobre minha nora, pouco sei. Apenas que ela evitava comentar quando a menina dizia que ia me visitar. Mas o brilho nos olhos da pequena ao falar da casinha da vovó, dizia mais do que qualquer discurso. Havia amor ali. Amor que resistia a tudo. Em uma tarde qualquer, enquanto regávamos as violetas da janela, minha neta me disse algo que guardarei para sempre. Vovó, um dia eu vou morar com você de novo. Nem que seja quando eu crescer. Sorri, com os olhos marejados, e respondi que, enquanto ela me levasse no coração, eu já morava com ela também. E era verdade. A vida não me deu o final que eu esperava, mas me deu um novo começo. E, acima de tudo, me deu a certeza de que amar é plantar sementes mesmo quando o terreno parece seco. Um dia, elas florescem, às vezes, nas mãos de quem menos se espera. Hoje, minha rotina segue tranquila. Já não carrego mágoas, apenas aprendizados. Descobri que ser forte não é resistir até o fim, mas saber a hora certa de soltar. E, principalmente, entender que tudo o que é verdadeiro encontra um caminho de volta. Meu amor pela minha neta nunca mudou. E agora, vejo esse amor crescendo nela, firme, silencioso, do jeito mais bonito que existe. Porque, no fundo, essa história não é sobre perdas. É sobre amor. Amor que resiste, que transforma e que, mesmo machucado, nunca deixa de cuidar. Alguns anos se passaram desde aquele dia em que fechei a porta da casa onde morei por tanto tempo. O apartamento que um dia me pareceu frio e vazio hoje tem cor, vida e cheiro de bolo assando aos domingos. As violetas da janela multiplicaram-se, teimosas e delicadas, como tudo que é cultivado com amor. Minha neta agora está maior, já não segura minha mão com a mesma força de antes, mas continua me olhando com aquele mesmo brilho nos olhos, como se dissesse: "Você é meu lar, vovó." E isso me basta.
Meu filho amadureceu. Hoje, nos fala com mais cuidado, me visita sem pressa, traz a menina com frequência e fica para tomar café. Às vezes, noto nele um olhar triste, talvez por tudo o que não teve coragem de impedir, talvez por tudo o que permitiu calado. Nunca tocamos diretamente no assunto. Nosso afeto é feito de entrelinhas, de silêncios carregados de perdão. Já minha nora, bem, ela continua distante, educada, mas fria. Aprendeu a conviver com minha presença nas sombras da história, sabendo que há lugares que, por mais que se deseje, jamais serão ocupados à força. O mais curioso é que, ao me afastar, me aproximei de mim mesma. Descobri uma mulher que não vive apenas para os outros. Que gosta de ouvir música antiga em volume alto, que dança sozinha na sala, que chora vendo novela e ri alto quando lembra das travessuras da neta. Aprendi que o tempo cura mesmo sem pedir permissão. E que as cicatrizes não doem mais quando viram história. Às vezes, recebo bilhetes escondidos nas mochilas escolares, com desenhos, corações e palavras doces. Te amo, vovó. São esses pequenos papéis que preenchem tudo o que um dia faltou. E assim sigo. Vivendo devagar, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Sabendo que, no fim das contas, o que importa não é o espaço que nos dão, mas o espaço que ocupamos no coração de quem ama de verdade. Porque laços de sangue podem ser frágeis, mas laços de alma, esses são eternos. E eu, no fundo, sempre soube, o amor que plantei naquela criança floresceria. E hoje, cada flor que colho dela é prova de que, mesmo entre espinhos, vale a pena amar com tudo o que se tem. Era uma tarde comum, dessas em que o sol entra torto pela cortina da sala e o cheiro de bolo mistura-se com o som de uma rádio antiga tocando boleros esquecidos. Eu estava sozinha, de avental, mexendo a massa com as mãos, quando ouvi batidas na porta. Não esperava ninguém. Limpei as mãos no pano, ajeitei o cabelo e abri. Ali, parado, estava um homem que o tempo quase apagou da minha memória, um velho conhecido, o ex-colega de trabalho do meu falecido marido. Os cabelos mais brancos, a barba por fazer, mas o mesmo olhar tímido de sempre. Ele disse que estava na vizinhança por acaso e resolveu passar. Trazia uma sacola com jabuticabas do quintal dele. Lembrei que você gostava, disse, meio sem jeito. Convidei-o para entrar. Sentou-se devagar na mesma cadeira onde minha neta costuma fazer as tarefas. Conversamos como se o tempo tivesse dado uma pausa só para aquele momento. Falamos de perdas, de filhos ingratos, de receitas que só a gente lembra. Rimos baixinho, como dois cúmplices sobreviventes de uma geração que não sabe mais amar devagar. Enquanto ele me ajudava a lavar as jabuticabas na pia, nossas mãos se encontraram por acidente. Mas ele não tirou a dele. Também não disse nada. Apenas ficou ali, como quem sabe que certas palavras já não são necessárias. Por um breve instante, senti algo que não sentia há anos, meu corpo inteiro reconhecendo o toque de alguém. Não havia pressa, não havia promessa. Apenas dois silêncios que se encontraram de novo, depois de tanto tempo. Quando ele se despediu, disse que voltaria outro dia, se eu permitisse. Assenti com um sorriso discreto. Fechei a porta devagar, leve, com um calor no peito que nem o chá de erva doce foi capaz de explicar. Talvez o tempo ainda tivesse guardado alguma surpresa para mim. E talvez, só talvez, eu ainda estivesse pronta para viver algo novo. Mesmo que fosse só mais um café compartilhado entre dois corações que nunca desistiram de bater com ternura.